Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para mais um podcast Paz e Bem. Hoje vamos tratar um tema muito interessante, que é o desenvolvimento das habilidades socioemocionais nas crianças, compreensão e gestão das emoções. Será que é importante nessa era contemporânea a gente abordar, tratar, refletir sobre as nossas emoções, os impactos dela, como é que a gente faz para ter um autocontrole? Mas não sou eu quem vai falar sobre isso. Hoje temos a alegria de receber aqui no nosso podcast Paz e Bem a Karine Nogueira Coimbra. Ela que é estudante de psicologia, né? Tá no finalzinho, 10º semestre, mas já tem 2 pós-graduações assim maravilhosas. Karine, seja bem-vinda ao nosso podcast Paz e Bem. Se apresente, né? Fale um pouco desse tema tão maravilhoso aqui pra gente. Fique à vontade. Primeiramente, agradecer pelo convite do Padre Cleberson, da Paróquia de São Francisco de Assis, para participar desse podcast. Esse tema realmente é um tema de muita relevância, muito importante que seja abordado. É essencial hoje em dia que nós falemos com as crianças, que nós falemos com a sociedade como um todo sobre as habilidades socioemocionais, que hoje aqui nós vamos tratar em especial da infância, mas que é importante que todos nós consigamos trabalhar isso em nós, também adultos. Eu sou Karine, como o padre já me apresentou, estou aí na graduação de psicologia no 10º semestre, formando agora fim do ano, e como eu já tinha uma primeira graduação, que é na área do direito, eu acabei já fazendo algumas especializações ao longo desses quase 5 anos aí de curso de psicologia. Fiz a primeira especialização em psicologia infantil, que eu finalizei no ano passado, em agosto do ano passado, e agora também acabei concluindo a especialização em ABA, que é a análise do comportamento aplicada, que vai me ajudar aí nessa minha caminhada, porque desde que eu entrei realmente nessa nova jornada aí de me inserir no mundo acadêmico, da psicologia, eu já entrei realmente com essa vontade de trabalhar com crianças, que é o que eu gosto de fazer, e essas especializações vieram então aí para agregar nesse meu percurso, para que quando eu saia da faculdade, já saia já com esse foco, com esse norte. Olha que legal, você sabe o que é da vida, parabéns. Karine, o que são essas habilidades socioemocionais? Eu tô lendo aqui porque na minha cabeça tá socioeconômico, não sei porquê, mas é socioemocionais. O que são essas habilidades, né? E por que elas são importantes no desenvolvimento infantil? Certo, então, essas habilidades socioemocionais são um conjunto de sentimentos, do sentir, do agir, do pensar, tanto a si mesmo, como agir com os outros, tá? E por que ela é importante? Por que as habilidades socioemocionais são importantes? Porque ela que vai conduzir o seu desenvolvimento em sociedade, o seu desenvolvimento que começa lá no seu ambiente familiar, aquele desenvolvimento que você leva para a escola, para a igreja, para as áreas sociais que você convive. Então, ela é um conjunto de sentimentos que tanto para a pessoa quanto para as pessoas que vão estar ali no seu convívio. Por isso é tão importante, porque é algo que a gente leva para além. Sai do nosso contexto e vai para o contexto social mesmo. Por isso que socioemocionais. Certo. Entendi, bem claro. Faz pouco tempo eu participei de uma palestra, de uma formação, onde a profissional psicóloga falava da diferença entre emoção e sentimento, que eu achei interessante, né? Ela disse que a emoção é algo muito do momento, e o sentimento é algo que vai sendo construído ao longo do tempo. Isso, perfeito. Por exemplo, sentimento de sofrimento, né? A pessoa está ali num processo e às vezes não consegue se abrir e tudo mais. Então isso é um sentimento. O sentimento do sofrer, talvez da ansiedade, enfim. Então você veio trabalhar aqui conosco as habilidades socioemocionais. Eu pergunto para você, Karine, no que o ambiente, né, o familiar, o ambiente da escola, enfim, do grupinho de colegas, pode influenciar positivamente ou negativamente no desenvolvimento dessas habilidades? Porque eu acho que quando a gente trata de habilidade,
significa que talvez a gente não tenha essas habilidades, a gente não desenvolva, né? É isso mesmo. Fale um pouco sobre isso, eu não sei se eu confundi muitas coisas. Não, o senhor fez uma colocação muito importante. Na verdade, eu falo sempre, nós somos frutos do meio. Como nós estamos falando aqui, em especial, das nossas crianças que merecem um cuidado todo especial mesmo, principalmente nesse quesito emoções, onde é que onde é que o teu ambiente pode te ajudar com relação às habilidades socioemocionais? Nós somos frutos do meio, nós repetimos comportamentos. As crianças muito mais, porque elas estão em caráter de formação. Por isso que bem o nome, é o desenvolvimento infantil. Então, assim, óbvio que se eu estou inserida em um ambiente em que os adultos não têm habilidades socioemocionais, muito provavelmente eu vou ser uma criança com muita dificuldade em desenvolver essas habilidades. E aí, dentre essas habilidades, a gente pode citar aqui para ficar assim um pouco claro para quem estiver ouvindo, o que são de fato essas habilidades socioemocionais. Certo. É o respeito, é a empatia, é saber se colocar no lugar do próximo, é a autoconfiança, a própria autorregulação em um momento em que a gente desregula por uma eventualidade, é a frustração, saber lidar com a frustração. Tudo isso são habilidades socioemocionais. Todos esses pontos são habilidades socioemocionais. Se a gente pudesse resumir, né, a partir da sua explicação, as habilidades emocionais têm a ver com fazer a gente ser gente, né? Fazer a gente ser gente. É aprender a ser gente. Ser gente, né? Como a gente está falando justamente disso, padre, porque assim, as crianças, elas são moldadas pelos adultos, isso é um fato, e nós, enquanto pais, eu aqui falo também como mãe, não só em caráter profissional, certo, mas falo também como mãe, nós temos obrigação de fazer esse molde, porque hoje em dia, as pessoas têm um pensamento de realmente não querer ter trabalho. O que acontece? Os pais estão cada vez mais acelerados, muito trabalho, as crianças acabam sendo cuidadas por cuidadores, por terceiros, ou então passam muito tempo na escola e nas próprias atividades extras. Então, assim, alguns pais, não generalizando, mas alguns pais acabam atribuindo essa questão do educar para terceiros, certo, o que é nossa obrigação. Então, nós temos essa obrigação, enquanto pais, de fazer essa modelagem, de fazer esse molde nas nossas crianças. Então, é muito isso que o senhor falou mesmo, sabe? Então, é aprender a se comportar, porque as crianças, elas estão em desenvolvimento. E nós, enquanto pais, cuidadores, nós temos essa missão de conduzi-los pelo melhor caminho. Eles estão passando por um processo realmente de maturação cerebral, do que a gente chama o cérebro está amadurecendo. Então, hoje a gente percebe adultos querendo que as crianças, por força, se comportem de uma forma que não tem como, porque são crianças em desenvolvimento. E o próprio adulto mesmo muitas vezes não consegue ter controle, que dirá uma criança que está passando por todo esse processo de amadurecimento cerebral. Então, as habilidades socioemocionais é exatamente isso, é você ajudar as crianças a se tornarem adultos fortalecidos emocionalmente. E para que isso aconteça, aquele momento em que ela é criança deve ser respeitado. Em que sentido? Porque ser pai não é uma missão fácil, né? Não é. Primeiro porque a gente não recebe nenhuma formação para isso. Eu falo isso sempre, né? Padre, sempre. Eu acho que é uma experiência única. Mas tem que ter medo de ser pai? Na verdade, não tem que ter medo. Agora, uma coisa que tem que ter, viu? Isso aqui eu gostaria muito de abrir a cabeça das pessoas que estão assistindo a esse podcast. Inclusive, se tiverem, porque eu sei que tem pais e mães aí. Realmente, o padre falou uma coisa muito certa. Ninguém ensina a ser pai e mãe, mas nós temos a obrigação de nos capacitar para isso. Não precisa ter medo, mas hoje a gente vive na era digital e a gente tem aí um acervo a nosso favor, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso estudar, sim, conhecer, saber o que é a ciência, de que forma eu posso ajudar o meu filho e, consequentemente, me ajudar. Viu? Porque quando os pais têm essa mente, tem essa... Porque assim, a gente vai evoluindo conforme o tempo. A criação de hoje não é mais a mesma criação que nós recebemos há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, assim, é andar conforme
conforme a evolução, como a gente sempre diz, né? Mas é que antigamente não tinha nada disso. Mas antigamente também não tinha energia elétrica. Antigamente também não tinha um antibiótico que cura uma doença. Mas a ciência vai evoluindo, os estudos vão evoluindo. E por que não eu evoluir também? Então, ainda bem que eu não sou a mesma pessoa que eu fui ontem, né? Que nós estamos aí em constante evolução, né? Então, assim, é muito importante que os pais tenham essa mente aberta. Nós precisamos, sim, estudar e nos preparar para ser pai. A gente estuda para tanta coisa. Até as próprias mães fazem curso de amamentação. Por que eu não posso fazer um curso, por exemplo, para saber como educar da forma correta, né? Verdade. Então, assim, a gente vai se adaptando a isso. Nós estamos nos tempos modernos, né? São diferentes. Eu mesmo não tenho saudade. E eu falo isso com a maior clareza e maior tranquilidade. Eu não tenho saudade do tempo de criança. Porque tem gente que fala assim, porque era bom quando era menino, não tinha responsabilidade. Ao mesmo tempo que eu não tinha tanta responsabilidade, eu não tinha liberdade. O menino faz muito mandado, vai pra cá, vai pra ali, vai... E assim, pra gente comer uma maçã no meu tempo era muito difícil, inclusive chegar na nossa cidade, né? Maçã era coisa que a gente via assim pela televisão e tudo mais. Então são tempos diferentes que precisam de posturas diferentes. Uhum. E para isso a gente tem que estudar, se capacitar. Com certeza. Para lidar com as crianças. É muito comum a gente perceber nos pais um protecionismo. Uma vontade de blindar, um desejo de blindar aquela criança. Porque nenhum de nós quer ver aquilo que é caro para nós, que é sangue do nosso sangue, sofrer, né? Com certeza, pai. E até que ponto é salutar fazer isso com as crianças? Assim, até onde eu posso, de fato, blindar isso? Será que eu posso fazer isso mesmo? É uma pergunta muito interessante, muito importante. Essa superproteção, ela é ok, porque como você mesmo falou, é sangue do nosso sangue, carne da nossa carne. Tá tudo bem a proteger. Faz parte, é meio que natural, é o instinto da paternidade, da maternidade. Mas, eu sempre digo isso também, todo o excesso, né, ele é prejudicial. E todo o excesso geralmente esconde uma falta. Às vezes esse pai que é super protetor não teve essa proteção que hoje dá aos filhos. Sabe aquela história de assim, eu não tive isso e eu quero dar a oportunidade pro meu filho? Isso acontece também com essa questão. Muito isso, né? A gente escuta muito, só que a gente coloca só no material, mas isso acontece também no emocional. Então assim, hoje a gente percebe realmente pais super protetores, isso gera um grande prejuízo, porque como eu falei, todo excesso ele é prejudicial. A proteção ela faz parte, ela deve acontecer, não dá para não proteger, os filhos são pequenos, na maioria das vezes, né, vão crescendo, mas assim, precisam da nossa proteção, só que o excesso ele é prejudicial sim. O que a gente percebe hoje em dia? A gente percebe os pais, além da superproteção, com uma pressa desesperada. Os pais andam sempre atrasados, os pais estão sempre compromissados. Então, a gente percebe que a própria autonomia das crianças, ela vem sendo altamente prejudicada por conta dessa pressa também dos pais. Superproteção e pressa. A superproteção no sentido de que a criança está tentando subir ali na cadeira e o pai, para a criança não cair, vai lá e ajuda. Tá super protegendo, consequentemente tá evitando com que essa criança desenvolva autonomia. Mesma coisa a pressa. A pressa porque eu tô sempre atrasado e não sei o que, e corre que eu tenho que chegar não sei onde, e aí o filho já é capaz de conseguir amarrar o cadastro do sapato, por exemplo. Mas o pai não, deixa que eu amarro porque a gente tá atrasado, deixa... A mesma coisa a comida no prato, deixa que eu coloco aqui porque tu vai fazer sujeira. Então assim, tem muito essa super proteção. E o que acontece com isso? Qual que é o prejuízo? Enquanto é criança, ok, ajuda, faz ali. Aí quando vira adolescente, quando passa para essa outra fase da vida, essa criança que teve todo o tempo esse suporte dos pais ali por perto, fazendo tudo por eles, acaba sendo o adolescente que é taxado de preguiçoso, que não faz nada, porque na verdade não teve a oportunidade e ele se moldou daquela maneira. Então, o cuidado ele é essencial e natural da maternidade e da paternidade, mas o excesso de cuidado é altamente prejudicial para o desenvolvimento das crianças, sobretudo da autonomia, que também é uma habilidade socioemocional. Então, se você puder dar um conselho para os pais, seria talvez assim, não se incomode em se sentir incomodado em ver o seu filho passar por alguns sofrimentos.
Sim. Quando se trata de aprendizado, quando se trata de algo que será útil para ele. Inclusive para ele não sofrer sem necessidade, né? Porque o sofrimento também é importante para o desenvolvimento da pessoa humana. Padre, é essencial, a gente precisa se frustrar também para aprender, porque assim, enquanto é criança, tá aqui debaixo das nossas asas, mas não vai ser para sempre assim. E a gente sabe que hoje a gente tá aqui, mas ninguém garante que amanhã estaremos, né? Então a única certeza que nós temos realmente é que a nossa vida é uma passagem. Então eu preciso ter essa consciência de preparar a minha criança, as minhas crianças que estão sob os meus cuidados, para desenvolver essa autonomia para quando eu não estiver presente, né? Então assim, precisa ter esse olhar cuidadoso, porque isso é um ato de amor. Às vezes o teu excesso de proteção, o teu excesso de cuidado acaba sem... Porque os pais que fazem isso, eles não fazem de propósito. Eles fazem de forma inconsciente. Né? Não é de propósito. A gente não faz nada. Tudo que a gente... Eu sempre falo isso também, até quando eu converso com algumas mães e tudo mais. Tudo que a gente já errou, eu, por exemplo, tenho uma filha de 8 anos, que é a Laura, né? E tenho a Luísa, que tem 2 aninhos. São 2 fases diferentes aí da vida. E eu já errei muito e ainda vou errar muito. Sou humana, né? Então, assim, tudo que eu tive de falha durante o meu maternar, eu sempre olho da seguinte forma. Já me culpei muito lá no passado. Inclusive, quando a Laura nasceu, eu não estava inserida na psicologia, muito menos na psicologia infantil. Mas foi por causa dela também esse despertar, né? Que me causou. Eu acabei começando a estudar mais sobre isso, que me motivou muito. E eu errei muito, erro muito, como eu falei. Mas eu sempre digo, a gente tem a oportunidade de recomeçar. E o que eu errei, não tenho como mudar. Mas eu posso mudar a partir de agora. Eu posso ressignificar e transformar aquele meu erro, né? E trabalhar. É o que eu falo, é a questão da conscientização. Me conscientizo no que dá para eu... que o que passou, o que é errado tá lá atrás. E o que é que eu posso fazer a partir desse meu erro, o daqui para frente. Karine, eu vou me colocar aqui na situação, né? Quando a gente é criança, a gente pega muito ralho, né? É uma palavra aqui da nossa região, né? Pega muito ralho. Menino, não faz isso, menino, não pode isso. Eu lembro que eu gostava de dar gargalhada. Eu sempre gostei. E eu acho que é importante. Eu me sinto bem, né? Mas claro que tinha momentos assim que não era pra dar gargalhada. E eu ficava, nossa, tem que me segurar. O que eu quero dizer é que todos nós temos uma personalidade, né? Nós temos um modo de ser no mundo. Quais são os desafios e como os pais podem ajudar os filhos a se encontrarem? Porque é possível que o comportamento um pouco assim, digamos assim, áspero do meu pai, da minha mãe, possa me tolir, possa me frustrar, até me adoecer. Sim. Fale um pouco sobre isso para nós. Então, padre, outra pergunta extremamente interessante, né? A gente traz muitas crenças, eu, por exemplo, trago muitas crenças da minha criação, e eu sempre digo assim, a minha mãe foi a melhor mãe que ela poderia ser para mim, e conseguiu fazer tudo que ela fez na época dela. Era uma criação completamente diferente da criação que eu dou para as minhas filhas hoje. Mas ela fez, tudo que ela fez foi por amor. Em nenhum momento ela queria me prejudicar. E deu muito certo, graças a Deus, estou aqui, né? Mas isso acaba, o comportamento dos pais, ele realmente acaba refletindo, respingando nos filhos, né? A gente tem uma geração hoje, principalmente crianças e adolescentes, que tem... O que acontece? Os pais, muitos não querem reaplicar aquele comportamento, aquela criação de antigamente, que é a questão do bater, que é a questão dos castigos, dos ralhos, que o senhor bem colocou, dos gritos, né? Então, hoje a gente tem pais, assim, evoluídos nesse sentido. Só que a gente tem um grande problema aí, padre. Os pais, eles não encontram o que eu chamo, assim, de caminho do meio, né? Porque tem um caminho, tem um meio aqui, tá? Entre a permissividade e a agressividade. E aí o que acontece? Os pais não querem ser agressivos, grosseiros e acabam sendo permissivos. Por isso que a gente está tendo uma geração emocionalmente fragilizada. Porque os pais não conseguem enxergar essa linha, que é essencial, o caminho do meio. Eu preciso estar entre a minha autoridade de pai, porque eu preciso ter essa autoridade, a criança ela precisa de comandos,
e eu preciso estar aqui na minha permissividade. Eu não posso ser extremamente autoritário e rígido, mas eu também não posso ser extremamente permissivo. E hoje a gente percebe pais que têm justamente algumas frustrações lá do passado que acabam encontrando o caminho da permissividade, o que é muito perigoso. E aí a gente tem crianças ansiosas, crianças com depressão, adolescentes entrando numa crise emocional realmente absurda. Então, tudo isso fruto realmente desses respingos de traços emocionais lá do passado. Então a gente pega assim, eu costumo dizer que muitos de nós faz isso de maneira inconsciente. A gente pega lá da nossa criação o que deu certo, deu muito certo, o que me machucou que eu não quero mais, e a minha própria criação que eu vou adquirindo, a minha autonomia que eu vou adquirindo enquanto pessoa, que faz parte da minha personalidade, né? Então assim, a gente tem essa, digamos assim, esse caminho até chegar lá, e a gente percebe assim, os pais muitas vezes, padre, eles acabam pegando as suas frustrações passadas, e é assim, a pessoa quando ela vai ter um filho, ela faz hoje em dia é assim, né, faz todo um planejamento. Antigamente não, era um atrás do outro e tal, não sei o que, hoje em dia tudo mudou, fazem todo um planejamento e não sei o que, aí quando a pessoa engravida, a mulher engravida e aquele filho planejado, às vezes ela já traça metas para aquela criança que está no ventre, com a criança ainda no ventre. Ela nem nasceu, mas ela já traçou, que vai ser uma menina, que vai chamar tal, que quando tiver assim, tantos anos vai estudar em tal escola, vai se vestir assim, depois ela vai pro balé, depois ela vai pro piano, depois ela vai pra isso, depois ela vai pra aquilo, e lá na frente ela vai ser uma advogada ou ser uma médica. Então, assim, o que acontece com isso? Os pais, eles têm passado a sua vontade, o seu desejo, muitas vezes alguns desejos que ficaram ali só no interior, que não conseguiram por algum motivo executar durante a sua trajetória de vida, e eles começam a implantar esses desejos nos filhos, sem permitir que essas crianças ao menos tenham a oportunidade de ser ouvidas. E eu falo isso porque, como eu falei, né, a gente erra muito. Por exemplo, com a minha filha, tem vezes que ela vai escolher, por exemplo, uma roupa. Eu falo, não, filha, essa roupa aí não. Entendeu? Por que eu faço isso? Porque eu tô, na verdade, fazendo uma transferência, né? Eu tô colocando um gosto meu, sim, que eu quero por toda força que minha filha tenha, sem perceber que ela é um ser para além de mim. Sim. Então, o que acontece muito hoje, né? As crianças, elas são crianças, mas elas são, antes de tudo, seres humanos. Elas precisam ter vez, elas precisam ter voz, elas precisam ser ouvidas como tal, como ser humano. Não é que elas podem fazer o que quiser. Não é, jamais. Elas precisam, sim, de uma autoridade de mãe, uma figura de pai, de autoridade, mas elas também têm o direito de serem ouvidas. A gente também precisa ter empatia. Karine, muito bem. E quais são os sinais que os pais podem perceber para identificar que uma criança está tendo problema com seu pai, inclusive, né, que está atrapalhando no seu desenvolvimento das habilidades socioemocionais? Padre, as crianças que estão aí, por exemplo, com as habilidades socioemocionais não desenvolvidas, são crianças que possivelmente estão mais estressadas, são crianças que vão apresentar episódios de tristeza, muitas vezes elas vão estar ali querendo se isolar, elas vão ter dificuldade, por exemplo, de funcionar em um grupo social. Tá, de repente, tá ali na turminha do parque, ela tá super feliz ali brincando, mas aí uma coleguinha falou, não, nós vamos brincar de tal coisa agora. Isso frustrou essa criança, ela não soube lidar, ela não quis mais brincar, ela vai ficar ali no canto, não quero mais. Então, assim, ela começa a te dar esses sinais, que são sinais, assim, superficiais. A gente precisa estar muito atento a esses comportamentos. Quando isso já vira, por exemplo, uma patologia, que já vai para uma crise de ansiedade, ou mesmo a própria depressão, esse tipo de coisa, ela já vai apresentar sintomas físicos também. Sintomas que vão além desses sintomas leves. Então, a gente precisa eu falo sempre assim, na dúvida, coração de mãe dificilmente se engana. Então, eu sempre digo, eu prefiro errar pelo excesso do que pela falta. Então, teve dúvida. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma evolução dessa profissão linda que é a psicologia. Sim. Aqui em Santarém, a gente ainda tem um número reduzido de psicólogos infantis. Não é todo mundo que consegue fazer o atendimento, né, de criança, ou que tem realmente carisma para isso, né? Isso, porque a criança, ela precisa de toda uma vinculação, de todo um jogo de cintura, né? Mas, assim, a gente tem profissionais capacitados na cidade, profissionais excelentes. Então, na dúvida,
os pais devem recorrer a uma ajuda profissional. Aí fiquei com dúvida, não sei se de repente está virando uma ansiedade, se está virando uma ansiedade generalizada, se está evoluindo para uma depressão, eu não sei. Na dúvida do eu não sei, não deixa evoluir, porque se a gente não cuida e não fortalece essas habilidades socioemocionais nas crianças, na infância eles podem até não desenvolver um problema, mas possivelmente na adolescência isso tem uma grande probabilidade de acontecer. Certo. Karine, nem todo mundo tem meios para conseguir chegar a um profissional psicólogo. Ou porque não tem condição financeira, ou porque talvez não veja como importante, ou porque não acredite tanto, né, nessa possibilidade de tratamento, de terapia. Quais são as estratégias que você indica para um pai assim que está ouvindo esse podcast e achou interessante, né? Você que está achando interessante. Nossa, mas eu queria assim dicas de como ajudar o meu filho a desenvolver essas habilidades para que ele se torne uma pessoa madura, para que ele vá se desenvolvendo, para que ele seja um humano saudável, né? Como é que um pai saudável, mentalmente saudável pode... Padre, a primeira dica que eu vou dar aqui, já fazendo meu merchan, né? Uhum. Eu tenho uma página lá no Instagram, meu Instagram chama Karine N. Coimbra, tá? @KarineNCoimbra. Lá eu sempre posto vídeos, toda semana, inclusive, toda terça-feira eu solto um vídeo que eu vou... dando dicas, digamos assim. Eu falo dicas mesmo, que são orientações aos pais, no sentido de como tratar. Eu tô fazendo digamos assim, esse merchanzinho aqui, essa propaganda, mas óbvio que tem muito mais coisa que a gente pode fazer. Mas a primeira delas, realmente a psicologia não está acessível a todo mundo. Inclusive, eu até vi outro dia que tá tendo um projeto aí de lei que queria muito implantar a psicologia para o Sistema Único de Saúde, que a psicologia, ela é sim da área da saúde, sim, né, promoção de saúde. A saúde, nossa saúde física, ela começa toda pela cabeça, toda na mente, né? Então, infelizmente, não é uma realidade de todos, não é todo mundo que pode ter acesso. Mas, hoje em dia, praticamente toda a população tem acesso a um celular, né, a tecnologia. Todo mundo tem lá o seu celularzinho para falar no seu WhatsApp, para mandar um vídeo para a vizinha, para pegar uma receita de bolo. Da mesma forma, os pais podem usar o aparelho celular, a internet, para poder se capacitar e estudar. Então, a gente não precisa comprar curso, não precisa de nada. Mas eu posso aprender... Karine. Assista ao meu Instagram, né, padre? Posso aprender através de estudos mesmo, de leituras, de e-books. Tem muita coisa legal na internet que é acessível para a maioria da população. A gente vê coisas na internet que acho que precisam ser pagas por valores irrisórios. Às vezes é coisa assim de R$10 que a pessoa gasta ali, sabe? Sim. Então, nós precisamos desse conhecimento. Sem esse conhecimento, muito provavelmente a gente não vai conseguir ajudar essa criança que está precisando de ajuda. E eu sempre digo, aquelas crianças, entre aspas, mais difíceis, que os pais costumam dizer, nossa, fulano é muito difícil. Essas são aquelas que mais precisam da ajuda dos pais. Aquelas mais difíceis são as que mais precisam de suporte e de ajuda. Então, você que é pai, você que é mãe, que está ouvindo, ajude o seu filho, acolha. Eu falo sempre, é muito difícil, eu também sou mãe, eu perco a paciência. É muito normal, mas isso tudo a gente vai trabalhando, é uma questão de trabalho, de costume mesmo. E eu também sempre falo, não tem uma fórmula mágica. E trabalhar com criança é algo assim que realmente acontece... O progresso, ele é um pouco lento. Então, assim, é tijolinho por tijolinho. Não dá pra eu começar aqui, mudar meu comportamento hoje e esperar que amanhã meu filho esteja ali 100%. Primeiro, porque ele é uma criança e até amadurecer ainda tem um longo caminho pela frente, né? Segundo, porque realmente é um trabalho de formiguinha, ele é lento, mas eu garanto, funciona. Precisa de boa vontade, né? De paciência. A paciência sempre, ela é a base ali de tudo, mas dá certo. Interessante, Karine, que você falou que a criança que tem, vou dizer assim, um temperamento mais difícil, ela é que mais precisa de ajuda, de atenção, de cuidado. Se existe uma mais difícil, digamos assim, numa família que tenha mais de um filho, tem aquele que é mais fácil, né? Tem. Isso nos leva a pensar que nós não somos iguais. Então, a educação, ela também não deve ser igual, né? A mesma lei para todos. Como é que os pais podem, digamos assim, exercer uma justiça dentro do lar, ajudar, né,
até os filhos a entenderem assim, olha, eu não posso te tratar da mesma forma que o teu irmão, porque vocês são diferentes. E tem até aquela... Porque eu sou padre, a gente ouve as pessoas e tem muitas mágoas de filhos dizendo assim, meu pai gosta mais do meu irmão. Ele sempre amou mais o meu irmão. Ele sempre foi rígido comigo. Então uma realidade assim um pouco... Talvez que a gente não esteja atento para isso, né? Que nós somos diferentes. E aí? O pai tem que ter um tratamento diferente mesmo? Uma pergunta, vou fazer a pergunta. Faça. O pai, ele tem que ser amigo do filho? No meu ponto de vista, é preciso ter uma amizade, mas, sobretudo, uma autoridade. Se a pessoa não consegue, se ela vai para o caminho da permissividade, não. Ela precisa primeiro ser autoridade. Porque a criança precisa de alguém dando comando. Ela não consegue funcionar sozinha, tá? Então, pode ser amigo? Pode ter um vínculo, claro que pode, deve. Mas, antes de tudo, precisa ter autoridade. Se a pessoa não consegue... Tem que achar uma outra forma, padre, porque precisa de autoridade, sim. Precisa de autoridade, precisa de respeito, empatia e cordialidade, mas precisa primeiro da autoridade. Agora, essa questão, assim, que você colocou muito bem também, uma pergunta excelente, com relação a formas de lidar, crianças que são um pouco mais tranquilas e outras que têm um pouquinho de um temperamento mais apimentado, digamos assim, eu sempre falo o seguinte, a gente não tem que comparar realmente as crianças, porque cada uma é de um jeito, né? E quem tem mais de um filho, isso aí a gente precisa entender. Eu sempre dou um exemplo assim. Eu tenho aqui um limoeiro e uma macieira. Aí eu olho aqui pra macieira, tá cheia de maçã vermelhinha, e eu olho aqui pro limoeiro, meu Deus do céu, tá tudo feio, esses limões assim, assado. Eu não posso querer que o meu limoeiro dê maçãs, porque ele é um limoeiro. Então, assim, primeiro passo, eu preciso entender isso. Cada um tem uma personalidade e, obviamente, por conta dessas diferenças, nunca vai ser a mesma forma de tratamento. Então, como mãe de duas, eu posso afirmar, né? Pode até parecer aquela história do clichê, mas não existe essa de amar mais a fulana ou ciclana. O que existe realmente é que, às vezes, acaba tendo um pouco mais de afinidade entre pai e filho, né? Sim. E a questão que a gente via muito no passado era desse tratamento igualitário. Tipo assim, se eu trato a fulaninha que é mais tranquila assim, eu vou tratar o fulaninho que não é tão tranquilo assim da mesma forma, porque são todos meus filhos. Então, esse é um pensamento que realmente precisa ficar no passado. E como mais uma vez, que eu consigo fazer essa distinção de tratamento? É com o conhecimento. Né? Eu preciso estar disposta, como diz Santa Teresa d'Ávila, é justo que muito custe o que muito vale. Ser pai, ser mãe é custoso, educar, criar, dá trabalho, mas poxa, olha o que nós temos em mãos. Nós temos um grande presente, né, que são os nossos filhos, então é justo que muito custe o que muito vale. A gente precisa sim estudar, a gente precisa entender, a gente precisa entender como funciona cada um. Se são 2, 3, 5, eu preciso entender que o meu filho A funciona assim, o B nem tanto, o C eu só falo uma vez, ele faz, o D eu preciso falar 15 vezes, de que estratégias eu posso adotar para que o D, que eu preciso falar 15 vezes, possa mudar. Porque as crianças, elas são modeladas realmente, né? Elas são comportamentais. Então, assim, a gente precisa fazer esse manejo na educação e entender que cada um não é assim, os teus princípios, eles vão ser os mesmos para todos. O que você acredita, o que você leva ali para casa, isso vai ser o mesmo, mas a forma de conduzir esses princípios, ela precisa ser diferente, porque nós estamos falando de seres diferentes. Antigamente a gente apanhava, né? Sim. Vou te dar uma pisa se tu não melhorar, se tu não te comportar. Isso era validado, né, pela sociedade. Hoje não mais. E eu até concordo, né? Porque não é bom apanhar. Ninguém gosta de apanhar. Ninguém gosta. E não é certo, né? E tem muitos excessos e tudo mais. Mas era um método que existia. Hoje não mais. E como não utilizar esses métodos, né? Que a gente coloca fora de questão. E não ser
permissivo, né? Não ser permissivo e fazer com que o filho leve você a sério. Padre, mais uma vez o que eu falo, é achar realmente o caminho do meio. Isso é um processo. Você precisa ter autoridade de pai, de mãe. Se você não tiver... O que é ter autoridade de pai? É justamente isso. Eu preciso dar comando. Esse comando precisa ser obedecido. E se não for obedecido, aí você valida, você diz, olha, eu compreendo, eu estou aqui, mas isso aí não dá. Pronto, acabou. Se você falou uma vez, isso precisa ser cumprido. Você precisa ter palavras. Você não pode depois ter um coração mole, né? Não pode. E assim, padre, essa questão do bater, que realmente é um assunto muito polêmico, né? Assim, e eu realmente também sou contra completamente. Eu acredito, falando, até poderia falar assim, por experiência própria. Eu tenho efeitos positivos do não bater. As minhas filhas conseguem me obedecer sem eu precisar agir com violência. Exatamente. Tem vezes que eu preciso falar mais alto? Claro que tem. Mas na maioria das vezes... Tem vezes que eu preciso falar 10 vezes? Também tem. Mas assim, não é sempre. Elas são crianças, então... Óbvio que vão ter dias que elas vão ter comportamentos, né, que são um pouco mais opositores ou que gerem constrangimento na gente. E óbvio que ninguém quer passar por isso, ninguém quer passar por constrangimento. Mas eu sempre digo, o que está acontecendo aqui? Qual que é a situação? Vamos fazer uma análise. É que é difícil, porque a maioria das pessoas, quando passa por uma situação desconfortável com o filho, de alguma coisa que ele falou, de uma forma errada que ele agiu, a pessoa muitas vezes não consegue. É aquela história, né? A raiva não educa, a calma educa. Primeiro eu preciso me controlar, me autorregular para poder eu ajudar o meu filho. Então, assim, o que eu faço para eu não bater? Eu preciso exercer a minha autoridade de pai. Isso não vai ser do dia para noite, porque como eu falei, as crianças elas estão em desenvolvimento, o cérebro está em processo de maturação. Então eu preciso ir ali devagar, fazendo aquele contorno. Não vai ser do dia para noite, assim como o bater também não é. Porque sabe o que acontece com o bater? O filho tá aqui, não quer fazer, tu pega e fala e dá uma surra, a pessoa faz. Ela age por medo, por dor, porque não quer sofrer. Mas ela, na verdade, resolve um problema em caráter temporário. Ela resolve aquele problema ali de imediato. O bater, ele acaba sendo o imediatismo. Mas essa educação que é mais assertiva, que é uma educação mais positiva, ela vem justamente trabalhando a longo prazo, tá? Não é imediatismo, mas dá certo. Eu sempre falo isso, eu sou completamente contra o bater, mas eu respeito. Se você quer fazer, infelizmente eu não posso fazer nada, né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Nas nossas relações de adulto, em alguns momentos nós precisamos também ser um pouco mais enérgicos com algumas pessoas. Por conta até da personalidade da pessoa, e ela não consegue ver uma realidade, você precisa, às vezes colocá-la na parede e falar com uma certa, digamos assim, força para a pessoa entender. Olha, acorda, né, vem para a realidade. Agora eu pergunto para você, é legal também, é bom, é salutar que uma criança também tenha esses momentos, inclusive com pais que são considerados histéricos? Que ela tem esse momento como? Por exemplo, uma criança também pode fazer isso, por exemplo. Uma criança que sofre uma violência do pai, né? Porque a gente volta para aquela questão inicial. As pessoas não têm uma formação para ser pai, para ser mãe. E às vezes a pessoa pode estar ali tentando educar uma criança, mas de um modo errado, de um modo que está levando sofrimento para aquela criança, que está adoecendo aquela criança. E eu pergunto, a criança também pode ter os seus momentos assim de, digamos assim, de válvula de escape, de dizer assim: pai, o que o senhor está fazendo comigo? O senhor está louco? O senhor está maluco? Com certeza. É importante deixar a criança também expressar as suas raivas. Porque já que a gente está falando de emoções. Sim. É muito importante, padre. Eles precisam... Eu digo sempre isso, né? Que eu, enquanto nessa caminhada aí da psicologia infantil, obviamente eu acabo ajudando as pessoas que passam no meu caminho, mas eu também sou muito ajudada, principalmente pelas crianças. Elas nos ensinam muito. Obviamente que é muito permitido que existam esses momentos de extravasar mesmo. E às vezes é preciso desse sacolejo. Já teve um depoimento até de uma mãe que falou assim: outro dia tava eu e meu marido brigando e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí a gente não parava de discutir. Meu filho falou: ei, eu tô aqui. Ei, vocês podem parar? Então, assim,
sabe? É óbvio que precisa, é óbvio que eles precisam extravasar, assim. E eu tenho até um exemplo que eu posso dar aqui da minha filha, que eu sempre conto essa história da Laura, né? Ela era um pouquinho mais nova na época, e eu tava chateada, inclusive, com o pai dela por alguma coisa e tal, e aí não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu falei alguma coisa, ela falou assim, mãe, calma, mãe. Ela segurou assim mesmo, calma. Isso não é sobre você, é sobre ele. Eu falei, aquilo ali foi assim um divisor de águas na minha vida. Realmente, eu não tenho como mudar o outro, mas eu posso mudar a forma como eu conduzo a situação, sabe? Então, óbvio que as crianças vão extravasar. E assim, pelo fato de serem crianças, elas vão ter explosões emocionais, mesmo quando o potinho tá ali cheio. Porque imagina só, a gente adulto tem, às vezes, uma dificuldade de se autorregular, que dirá uma criança, como eu falei, que precisa ali de um suporte praticamente o tempo todo. Então, em alguns momentos, ela vai extravasar, e aí vão acontecer situações desagradáveis, e eu tenho até feito uns vídeos que eu falo muito sobre isso, essa questão do que as pessoas denominam de birras, né, que são justamente essas explosões emocionais, de como que os pais têm que lidar com relação a isso, porque na verdade a sociedade precisa entender que isso é um comportamento natural e esperado da criança. Eu não posso querer tratar as crianças como mini adultos, porque elas não são. Elas são crianças e a gente precisa respeitar isso, sabe? Então, o que eu percebo muito? Crianças extremamente estressadas, os pais com voltando naquele tópico de que eu traço ali um planejamento de vida para aquela criança, eu acabo sobrecarregando aquela criança de muitas atividades. Às vezes a criança não tem um dia livre, né? Eu faço atendimento como assistente terapêutica em uma clínica e também faço atendimento de estágio, que é o estágio da clínica escola lá da faculdade que eu faço, que é a UNAMA, né? E eu acabo conversando com muitos pais, atendendo algumas crianças, e eu já peguei, assim, várias crianças falando, tia, sabe o que é? Eu não tenho tempo, nenhum dia livre. A criança, dó, né? Então assim, ela não tem mais aquele brincar livre. É tudo muito, sabe? Muito preenchido, muito né? Muito preenchido. Então, às vezes, 2, 3 atividades em um único dia. Então, as crianças estão extremamente sobrecarregadas, extremamente estressadas, e os pais empurrando cada vez mais atividades, muitas vezes até pela própria falta de tempo, de estar ali com a criança, né? De estar presente, de fato. A gente tem um outro problema, que é a questão do celular, da tecnologia, que os pais estão cada vez mais nesse mundo mesmo virtual, esquecendo do brincar com os filhos, esquecendo de todo esse contato corpo a corpo. As próprias crianças hoje em dia têm acesso a essa tecnologia muito mais cedo. Eu estou no mestrado pela UFOPA, que é de Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida. E lá eu pesquiso contato... Você também está bem ocupado, né? Só um pouquinho, né, padre? Só um pouquinho ocupado. Não tinha muita coisa para me fazer. Eu falei, peraí que eu vou fazer esse processo seletivo aqui, né? Vamos ver. E aí deu certo, acabei entrando. Até fez um ano agora em agosto que eu entrei no programa lá, né, de Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida, e lá eu estudo justamente contato e conexão com a natureza na infância. E aí eu fico nos estudos que a gente vai fazendo, revisão bibliográfica e tudo mais, artigos científicos, o que a gente percebe? A gente vê pais, isso a gente vê na nossa realidade, a gente vê pais com medo da natureza, sabe? Às vezes é o medo da formiga ferrar, às vezes eu não quero que a criança suje o meu sofá, então fica só aqui dentro. Eu não quero ter trabalho, não quero ir lá porque vai me dar trabalho, é melhor ficar aqui. Então a gente está vivendo realmente uma era tecnológica, né? Uma espécie de... Enfim, as crianças estão inseridas nesse mundo digital, e aí a gente tem um aumento realmente da urbanização, e a gente quase já não tem mais espaços verdes, então a gente não vê, a gente vê as crianças cada vez mais desconectadas. Terra, né? Desconectadas, padre. A gente vê crianças que têm dificuldade até em pisar na areia, e nem são crianças atípicas, são crianças dentro da tipicidade mesmo, então tem dificuldade de pisar aqui numa areia, tem dificuldade de pegar um matinho, tudo incomoda. Então, por quê? Porque elas não têm acesso a essa natureza. E olha que a gente está aqui numa região cercada de rios, de árvore, né? Então, eu, por exemplo, na minha infância, eu até morava numa chácara que tinha igarapé, então a minha infância foi completamente imersa na natureza. E hoje a gente tem uma ausência disso. E isso também tem trazido muitos malefícios para o desenvolvimento infantil. As pessoas não têm ideia do quanto isso tem trazido de malefícios. Karine, você tem formação em psicologia infantil, não é isso? Isso, é especialização. Especialização. E a aba,
O que é essa aba? A aba é a análise do comportamento aplicada, né? Então, assim, ela é uma espécie de... Como é que a gente pode falar? São resultados, assim, baseados em estudos científicos mesmo, né? Então, são aplicações, não são técnicas diretas em que você vai ter resultado assim, não. Então, na verdade, ela é ali, realmente... são experiências certificadas de como é que a gente pode modelar o comportamento das crianças através dessa ciência. Então, isso é a análise do comportamento aplicada, que foi a última especialização que eu fiz. É muito utilizado, é um formato que é usado na psicoterapia infantil, principalmente de crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, que é o autismo, o TDAH, né? Então, assim, é uma ciência realmente comprovada através de estudos, né, e que tem dado um resultado muito positivo aí para as crianças. Muito bem, já que você falou de crianças, né, com espectro autista, né, autista ou autismo? É o autismo, mas é o transtorno do espectro autista, que é o chamado de TEA, certo, né? Então. Falou. E também o TDAH, né? TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Eu acredito que os pais que estão nessa situação, eles com certeza buscam bastante conhecimento, né? Buscam, pai. Mas, imagino, porque eu acho que todos que eu conheço, assim, são fantásticos. Eu acho que antigamente nós tínhamos também um índice elevado, só que nós não tínhamos tantos diagnósticos, né? Inclusive eu vejo alguns amigos assim, olha, se eu fosse psicólogo eu te daria um diagnóstico, né? Porque tá muito, né? Tá muito atípico, né? Tá atípico, e eu acho importante a gente se conhecer pra gente poder chegar no nosso máximo, na nossa excelência. E falando das crianças com esse comportamento atípico, e é tão interessante falar sobre isso porque elas não são nem menos nem mais, né? Sim. Do que aqueles que estão numa condição que não é nem do espectro autista, nem do TDAH ou TDAH, outros... né? TDAH, né? Mas como tratar essas crianças, né? Como olhar para elas e inseri-las nesse contexto de desenvolvimento das habilidades socioemocionais, né? Como deve ser a postura de um pai que tem essa realidade, né, com essas crianças de comportamento atípico? Então, esse é um assunto já um pouco mais abrangente, né? O que acontece? Essas crianças, elas têm alguma diferença, as crianças atípicas com as crianças típicas. Então, esse pai de crianças atípicas, ele vai ter ele vai ter, digamos assim, desafios maiores. Por isso que, por conta desses diagnósticos, eles acabam realmente estudando e conhecendo a fundo. Mas as habilidades socioemocionais, elas servem tanto para crianças típicas como para crianças atípicas. A diferença é que a criança atípica, na maioria das vezes, vai precisar realmente de uma intervenção, né? Essa intervenção, ela é muitas vezes composta por uma equipe mesmo multidisciplinar, seja um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, né? Então vai ser toda uma equipe ali que vai fazer esse acompanhamento. E o que acontece? É muito importante que os pais dessas crianças com transtorno do neurodesenvolvimento tenham a consciência de que elas também precisam desenvolver autonomia, que elas também precisam desenvolver a questão das habilidades socioemocionais. E aí o senhor vê, imagina só que os pais de crianças típicas já são altamente superprotetores, agora só multiplica, porque nós estamos falando de crianças, né, que precisam de um cuidado realmente especial. Então, muitas vezes a mãe, eu falo na mãe porque a maioria das vezes quem acompanha, na maioria dos casos, são as mães, né, mas os pais também são muito presentes, costumam ser muito presentes. Imagina só, às vezes a mãe pega aquele diagnóstico e transforma aquela criança naquele diagnóstico. E tudo ela justifica por conta do diagnóstico. Então, assim, existe, na verdade, nós temos um problema aí. Mas eu não tô falando isso aqui de forma alguma julgando, tá bom? Sim, sim. Porque é um desafio realmente muito grande. Como a gente acompanha crianças, pais de crianças com autismo, TDAH e outros transtornos, a gente sabe dos desafios enfrentados, é aquela história, né? Não há ninguém para cuidar de quem cuida. A mãe acaba abrindo mão de muitas coisas, o pai de muitas coisas, em benefício daquela criança. Então, é um comportamento que a gente entende, é justificável. Mas tem pais realmente que se fecharam ali no diagnóstico e não dão a oportunidade de desenvolver essa criança de forma correta. Então, inclusive, já fica até Inclusive, eu aprendi com a doutora Priscila Borges, que já veio aqui no nosso podcast, né?
paroquiana nossa aqui, sobre o capacitismo, né? E a priori, quando ela falou assim, eu fiquei, mas será que isso não é mimimi? Depois eu comecei a pesquisar e eu achei tão interessante, né? Porque é um processo empático, de você se colocar no lugar de uma pessoa que é diferente. Sim. Por várias questões. E tentar sentir como ela, né? E de sentir as dores de ver uma sociedade julgando-a, dizendo assim que... Nossa, como que você consegue fazer isso, sendo que você é autista? Mas aquela pessoa não quer ser tratada daquela forma. Não quer. Né? Então, é um desafio, né? Um desafio que precisa de muita sabedoria. E reduzir a pessoa a um diagnóstico é triste demais, né? É um reducionismo mesmo. E às vezes esse comportamento dos pais que acabam fazendo... A gente percebe muitos pais que não fazem, muito pelo contrário, querem desenvolver cada vez mais a autonomia dessas crianças. Mas esse pai que geralmente acaba utilizando o diagnóstico muitas vezes, dando essa sentença, entre aspas, digamos assim, ele é um pai que realmente está emocionalmente fragilizado, que ainda está em processo muitas vezes de aceitação do próprio diagnóstico, porque imagina, né? Não é fácil. Quando você gera uma criança, você gera junto com essa criança uma grande expectativa e ao que tudo indica, tudo está caminhando normalmente. Aquela história, né? Eu me programei, passei um ano pagando uma viagem para Disney. De repente o avião pousa e aí no pouso a comissária fala, bem-vindos à Espanha. Aí tu fala, não, mas eu não comprei uma passagem para Espanha. Como assim? Eu comprei uma passagem, me programei durante o ano para vir para Disney. Eu comprei os ingressos do parque da Disney. Mas você tá na Espanha. E aí o que você vai fazer, né? Primeiro você vai ter aquele momento em que você vai sofrer, porque não era o que você tinha programado. E aí você vai ter duas alternativas. Ou você vai ficar chorando durante todos os dias da sua viagem, porque você queria ir para Disney, mas está na Espanha. Ou você vai começar a ver as belezas da Espanha, né? E eu vou ver o que eu posso fazer aqui para poder aproveitar esse tempo que eu vou estar aqui. Da mesma forma, a maternidade atípica. Então, a gente não se programa para aquilo. Então, é um choque de realidade. E, assim, esses transtornos, eles têm graus, eles têm níveis, né? O que a gente chama de nível de suporte. Então, tem crianças que têm realmente um nível considerado mais leve, né? E tem aquelas crianças que têm um nível de suporte um pouco mais elevado, que já é o nível 3 de suporte. O desafio tende a ser maior. Então, realmente, nós, a sociedade como um todo, ela precisa ter um olhar empático. Hoje eu falo sempre isso, sabe? A psicologia, ela me fez enxergar a vida como um todo de forma diferente, as pessoas de forma diferente. Eu não consigo mais olhar para uma criança, ou olhar para um pai, para uma mãe fazendo julgamento, porque eu não sei, aquela mãe até chegar ali naquele momento em que ela foi permissiva de acordo com uma situação, eu não sei o que ela já passou até chegar nessa permissividade. A mesma coisa a criança que está ali se jogando no chão, ou que está gritando, ou que está desesperada, eu não sei o que ela tem de carga emocional que acabou causando aquela explosão ali daquele momento. Então hoje eu procuro, na verdade automaticamente eu já tenho esse olhar. Essa empatia, né? Eu já olho assim, eu falei, não, eu não tenho como julgar essa mãe, esse pai, ainda que seja criança atípica ou criança típica. Então, assim, é realmente um olhar que toda a sociedade deveria ter. Eu tenho esse olhar hoje por causa da psicologia, porque eu acredito que antes eu não teria. Sabe aquela história de meu Deus, mas essa mãe não faz nada, o menino tá fazendo isso. A maioria da sociedade faz isso. Ela julga o tempo inteiro. E nós, enquanto pais, quando a gente tá aqui nesse papel em que o nosso filho está atrapalhando por conta de um comportamento inadequado, a tendência é que a gente se envergonhe e que a situação perca ainda mais o controle. Você fica mais nervoso ainda, porque eu falo sempre, né? O choro, ele automaticamente ele já nos desequilibra. Ele já te tira do teu eixo ali normal, ele já te desregula. Então, assim, o choro já te desregula, a situação já é desconfortável. Aí tu vê um olhar julgador de todas as pessoas que estão ali ao teu redor, isso deixa a situação mais grave ainda. Então, é realmente muito complicado, mas assim, exige que a gente tenha essa paciência. Hoje em dia eu já trabalhei muito isso. A minha filha mais velha, ela chorava muito quando ela era pequena, e aquilo me desesperava, porque eu não queria que ela atrapalhasse ninguém. Hoje eu tenho outra percepção. Não vou deixar a criança gritando aqui, não. Aí a gente tira desse ambiente estressor, vê o que está acontecendo e tudo mais. Eu não preciso ficar ali deixando a criança, sabe? Mas é o acolher, é ter esse olhar realmente diferenciado, essa empatia. Eu não sei o que aquela criança está sentindo. Então eu preciso me colocar no lugar dela de fato. Eu acredito que todos nós temos o nosso lugar no mundo, né? E a partir do momento que a gente coloca o nosso pé aqui,
a gente incomoda e ao mesmo tempo nós somos incomodados. Então aproveito também esse podcast, né, que você é a nossa convidada, para dizer que você não deve se envergonhar, né, da sua condição. E eu tenho aprendido uma coisa tão linda com as pessoas aqui na paróquia que tem os filhos, né? É uma diversidade, cada um é de um jeito. E às vezes tem um ali que está numa condição atípica. E percebendo o amor através do cuidado, do carinho que aqueles pais têm com aquela criança atípica, eu fico imaginando assim, eu acho que se eles pudessem escolher, decidir sobre como aquela criança deveria vir ao mundo, eles escolheriam essa criança desse mesmo jeito. É impressionante, né? Porque elas são de fato especiais. E falando em especial, não se entenda, digamos assim, como uma limitação, mas especiais porque são únicas, né? Os pais amam, inclusive porque elas são daquele jeito. Exatamente. O Brasil tem visto, né? Nós temos visto, por exemplo, aqueles irmãos, o Ângelo e o Augusto, né? Eu acho que eles têm espectro autista, você já viu? Não vi, eles já são idosos. Não vi ainda. Pesquisa, o Ângelo e o Augusto. Vou pesquisar. A mãe deles já tem uma idade, eles também já têm uma idade, mas eles são fantásticos, assim, amorosos. E eu acho que o Brasil tem aprendido a amar, né? Aqueles dois, né? Que têm as suas limitações, estão nessas condições especiais. Dá uma pesquisada lá no Ângelo. Vou olhar, o Ângelo e o Augusto. Eles são uma graça. Gente, está sendo uma satisfação. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui com a Karine. Muito obrigado, viu, Karine? Está sendo uma satisfação imensa. E eu gostaria que você deixasse aqui o seu recado para o público. Deixe o seu Instagram. Você que está interessado em conversar com a Karine, né? Está se formando. Quando é que... Agora, fim do ano, padre. Fim do ano, dezembro, já temos a psicóloga que já tem 2 especializações e já está fazendo mestrado. É isso, parabéns. Padre, é isso. Gente, padre, é uma satisfação enorme estar aqui. Eu agradeço muito o convite em nome da paróquia de São Francisco de Assis, em seu nome. Para mim, um grande prazer falar sobre as crianças, sobre habilidades socioemocionais. Nós, enquanto pais, temos que ter realmente essa conscientização de que nós precisamos ensinar nossos filhos a conhecer as suas emoções, procurar formas, seja contando uma história no livrinho, seja fazendo com que eles sejam resolutivos nos problemas, deixando com que eles criem a sua própria autonomia. Então, assim, meu recado aqui hoje para vocês que estão aqui me assistindo é que vocês tenham esse cuidado realmente especial com as crianças. As nossas crianças, elas precisam de atenção, elas precisam de carinho, elas precisam que a gente sente ali para brincar um pouquinho com elas. Muitas vezes, quando elas estão com comportamentos muito inadequados, elas não conseguem se expressar como nós conseguimos, mas elas querem dizer alguma coisa. Então, a gente precisa aprender também essa linguagem. O que meu filho está querendo dizer? Será que eu não preciso parar um pouquinho a minha correria e olhar com mais carinho e olhar com mais cuidado para aquela criança? Então, deixo aqui para vocês mais uma vez o meu Instagram, tá? Karine N. Coimbra. @Karine N. Coimbra, Karine com K, né? Vou deixar aí o Instagram. E aí vocês podem, toda semana eu tô postando vídeo lá, vídeo com dicas, com informações sobre essa questão do desenvolvimento infantil. E aí, fim do ano, como o padre já falou, tô formando e já vou estar aí, se Deus quiser, a partir do ano que vem, já inserida no mercado de trabalho de Santarém, trabalhando com a psicologia infantil. E dando suporte para vocês, pais, para toda a sociedade e principalmente para nossas crianças, para que a gente possa trabalhar isso desde a infância e ter aí uma geração de adultos emocionalmente fortalecidos, que eu tenho certeza que é o que mais vocês buscam para os seus filhos. E se cuidem também, procurem ajuda quando for preciso, porque para a gente estar bem, para a gente cuidar bem dos nossos filhos, primeiro a gente precisa de fato estar bem. Então, muitas vezes, esse pai que está fragilizado emocionalmente, ele não consegue dar o suporte ideal para a criança. Então, olhem para vocês também, tenham esse cuidado e busquem ajuda profissional. Viu? Hoje a gente tem aí em Santarém, graças a Deus, no mercado, excelentes profissionais e vocês também podem estar recorrendo a essa ajuda. E o que precisarem de mim, eu estou à disposição, assim como a igreja também, viu? Karine, muito obrigado. Eu aproveito para agradecer porque você é a nossa catequista aqui. Sim, e a gente tem a maior satisfação, maior orgulho de ter você aqui conosco, né, dando a sua contribuição de maneira qualificada para as nossas crianças, para que elas se desenvolvam bem. Isso, a gente nas suas habilidades socioemocionais. A gente está com os adolescentes, né, da Crisma, que vão agora fazer Crisma em novembro. Então, eu e a Laís, a gente está aí nessa missão, graças a Deus tem dado muito certo. Se Deus quiser, até o fim seguiremos. Parabéns, muito obrigado. Gente, muito obrigado porque você ficou até aqui conosco.
Lembrando, eu peço, por favor, dá aquele like, compartilha, comenta, porque quando a gente comenta, o YouTube entende que isso é relevante. E de fato, gente, se esse tema não for relevante, eu não sei qual outro é mais relevante. Padre, tá? Então vai lá, comenta, compartilha sem medo. Não tenha medo de passar pra frente aquilo que é bom, tá? Contamos com você. Paz e bem, até a próxima. Deus te abençoe.